Eu era um pecador que morreu e foi para o inferno e viveria o início dos tormentos por causa dos meus pecados contra Deus. Eu era um pecador perdido sem Deus porque ainda não tinha arrependido dos meus pecados contra Ele e outros. Eu ainda não pedi perdão a Jesus Cristo pelos meus pecados. O desejo do meu coração é que você preste atenção ao que está lendo, porque isso se aplica a todas as pessoas ainda vivas. Estou convencido de que a única razão pela qual Deus me poupou de ficar no inferno é para compartilhar minha experiência para que ninguém mais tenha a ir para lá, se permitirem que Jesus Cristo seja seu Salvador e Senhor. Mudei-me para Liberal, Kansas, e fui para a escola para me tornar mecânico pesado de diesel. Eu também trabalhava em campos de petróleo e em uma oficina, aprendendo todos os fundamentos para me tornar mecânico. Um dia, em novembro, li um artigo sobre a vinda de Anita Bryant à cidade, com Cecil Todd como evangelista. Combinei com todos os meus novos amigos, minha esposa e eu para irmos vê-la e ouvi-la cantar e ministrar. Eu não sabia o que era uma cruzada cristã. Eu não sabia sobre todas as lindas músicas e canções que ela iria cantar. Eu nunca tinha ouvido Anita cantar antes. Ela estava nos comerciais de suco de laranja e esta noite cantou Blessed Assurance. Eu nunca tinha ouvido isso antes e era tão lindo. Ela também cantou Victory em Jesus e O Great to Art. Meu coração ficou agitado. As músicas estavam falando comigo, assim como fazem agora, quando as ouço. Ela cantou mais 8 ou 10 músicas, mas só me lembro dessas 3. Então Cecil Todd se levantou e deu o recado. Eu não poderia te contar o que ele disse, algo sobre salvação e que Jesus salva. Quando ele fez o chamado e disse a todos que queriam aceitar Jesus Cristo em suas vidas, para se apresentarem, eu fui o primeiro a me levantar. Tudo que me lembro é que aqui estava o Deus que eu procurava. Eu queria encontrá-lo nos últimos 10 meses. Finalmente, indo para uma cruzada, do nada, Deus me levou até ele. Eu literalmente desci correndo aqueles degraus íngremes do ginásio. Mais tarde, meus amigos me disseram que desci as escadas correndo tão rápido que eles ficaram preocupados que eu pudesse tropeçar. Eles até gritaram, não o deixe cair. Eu estava na segunda fila de cima. Parecia que anjos estavam me carregando. Voei muito rápido. Ajoelhando-me, pedi a Deus que me perdoasse pelos meus pecados. Louvado seja o Senhor, Ele fez. Naquele momento, nasci de novo espiritualmente, salvo da penalidade dos meus pecados, perdoado por eles, para não ter que voltar para o inferno e pagar por eles por toda a eternidade. Assim que cheguei em casa, peguei a Bíblia e comecei a ler o livro de João. Lembro-me das palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Você é incentivado a ler todo o primeiro capítulo do livro de João para descobrir que a palavra não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Chorei em meu coração, se ao menos eu soubesse. Se ao menos alguém pudesse ter me contado. Se ao menos alguém tivesse dito: ei, Tim, leia a Bíblia. É lá onde você encontrará a Deus. Eu disse: ó, Deus. Tenho procurado por você em todos os lugares há 10 meses. E aqui está você nesta Bíblia. O Senhor estava realmente falando comigo. Leio continuamente os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Repetidamente li esses livros, durante 5 a 6 anos. Eu estava com muita sede de sua palavra e das próprias palavras vivificantes de Jesus que estão registradas nelas. As pessoas me contaram que testemunho maravilhoso eu tenho. Não, eu respondo. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça, e muita graça. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Nenhum de vocês jamais diga que seu testemunho não é tão bom quanto o meu. A graça de Deus salvou você. Ele te perdoou. Eu não sou diferente. Eu simplesmente peguei um caminho mais difícil para chegar lá. E certamente Deus disse: este é um biscoito duro. Vamos levá-lo de uma maneira diferente antes que ele amoleça. O que descobri lendo as Sagradas Escrituras, a vida tem sido muito melhor do que eu jamais poderia lhe contar. Muito mais glorioso do que jamais sonhei ser possível. Eu nunca imaginei que entregar meu coração ao Senhor faria tanta diferença. No entanto, preciso ser honesto ao dizer que Satanás tem tentado arduamente tirar minha vida repetidas vezes desde que tudo isso aconteceu, porque ele não quer que eu compartilhe meu testemunho para Deus usá-lo. Em 2006, fiz uma cirurgia de ponte de safena Kint, e em 2008 quase morri de uma vesícula biliar que morreu e virou gangrena, e em 4 e 5 de junho de 2010 tive 2 ataques cardíacos e morri clinicamente no hospital local. Fui trazido de volta à vida pelo meu cardiologista usando as pás cardíacas.
Louve a Deus pela eletricidade quando você precisar. Outra música preciosa que amo vem até mim. A vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha, eu disse a Satanás, para trás. A vitória hoje é minha. Quando pedi a Jesus Cristo para entrar no meu coração, encontrei saúde espiritual, que é o mais importante, e minha memória aumentou quando encontrei Jesus. Foi ainda melhor do que antes. Consegui me lembrar de fatos, números e coisas. Comecei a memorizar as escrituras. Ele me ajudou a lembrar. Minha dor crônica nas costas também desapareceu. Em setembro de 1987, quando eu estava no Colégio Bíblico Nazareno, estava em oração e Deus veio. Deus me deu uma visão vívida. Ele me levou para outra dimensão e me mostrou o lago de fogo enquanto eu me segurava acima do lago de fogo. Havia milhões de pessoas queimando no lago de fogo. Seus corpos estavam inteiros, mas estavam queimando. Foi terrível. Horrível. Pessoas gritando. Foi algo terrível de se ver, mas eu estava em paz, sabendo que Deus tinha sua mão em meu ombro. Eu não sabia o que pensar sobre isso, então apenas mantive isso em meus pensamentos e fui para a escola no dia seguinte. Depois de chegar em casa, fui novamente ao Senhor em oração às 13h30 da tarde e ele veio até mim novamente em outra visão vívida. Dessa vez ele me mostrou tudo com mais detalhes e me mostrou a beira do lago de fogo. Havia pessoas caindo da beirada. As pessoas estavam bem à beira do fogo. Ele me disse, vou usá-lo para ajudar a dizer ao mundo que o inferno é real, e vou salvá-los e puxá-los de volta ao limite com o seu testemunho e a verdade da palavra de Deus. Veja, Atos 4:12, João 13:17-18, Romanos 5:8-11. Antes de entrarem, se estenderem a mão e pedirem a Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador antes de morrerem. Quero que todos considerem que não importa quão grandes sejam as lutas da nossa vida, existe uma mão orientadora invisível, o Espírito Santo, que nos leva a conhecer a verdade do céu e do inferno antes de morrermos, se verdadeiramente quisermos saber. Essa verdade é encontrada na Bíblia. O inferno é um lugar que deve ser evitado a todo custo, e se formos sábios, devemos considerar a realidade de estarmos sem Deus por causa dos nossos pecados, o que também significa nenhuma esperança e sermos lançados nas trevas exteriores ao morrer e muito provavelmente, em última análise, o lago de fogo, seja qual for o caso, será de natureza eterna. Por favor, considere sobriamente, depois de ler meu testemunho, a vida que você está vivendo atualmente e pergunte-se se está pronto para o dia do julgamento. Se não, então volte-se para Deus e arrependa-se dos seus pecados e viva para Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, delegou Jesus Cristo para ser o juiz no dia do julgamento.